Aleluia. 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 Vamos rezar. Pai, obrigado pela grande oportunidade que temos em Tua presença de fazer a Tua vontade. Pedimos que nos guie, nos lidere e nos ajude. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E todos disseram amém. Você pode se sentar. Hoje é um bom dia, amém? E nesta manhã nós continuaremos o nosso estudo muito importante e aprofundado sobre a oração, a vigilância e a oração. Amém. E eu quero compartilhar com todos vocês o que eu chamo de alguns erros comuns e frequentes na oração. Acredito que comecei na semana passada e o primeiro erro, o grande erro é o quê? Hipocrisia. É como se parecesse que você está realmente orando, mas na verdade não está orando de forma alguma. Sabe, pô, o número 2 é o quê? Bem, não aprender a orar. Amém. Os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Se o apóstolo Pedro e pessoas como ele, com grande fé, precisaram aprender, precisaram ser ensinados a orar. Quanto mais você, meu caro amigo, amém. Você está comigo? Há muitas coisas que você acha que são naturais, mas à medida que cresce, descobre que não são tão naturais quanto pareciam. Quando eu estava me casando, pensei que seria natural, mas descobri que não era. Enquanto você pensa que tudo vai ser assim, tudo vai se resolvendo automaticamente. É por isso que você é abençoado hoje com um livro tão grande chamado Casamento Modelo. Sim, porque eu descobri que não é natural. E à medida que você passa por um aconselhamento matrimonial, você descobre que não é tão natural e automático quanto realmente pensava. Qual é, então, o terceiro erro? Colocar a oração em grupo acima da oração individual. Não é verdade, de fato? Amém. Colocar a oração em grupo acima da oração individual. Amém. Nós realmente precisamos, de fato, aprender a orar sozinhos, como indivíduos. Não é verdade? E ao invés de simplesmente confiar cegamente que pertenço a esse grupo específico e por isso automaticamente estou orando de forma significativa e eficaz dentro do grupo, o número 4 é orar com repetições completamente inúteis e vazias, não é mesmo? E a diferença crucial entre uma repetição verdadeiramente inútil e o ato de perseverar com fé e propósito na oração é, na verdade, muito simples e fundamental de compreender. E é que você deve aprender e internalizar o fato inegável de que algumas dessas repetições excessivas e sem sentido vão, de fato, ofender profundamente a pessoa a quem você está se dirigindo, ou seja, a Deus. Não é verdade? Algumas coisas que você continua dizendo repetidamente acabam irritando profundamente a pessoa. Então você precisa saber como equilibrar sua repetição na oração e não apenas se transformar em um poeta tedioso e monótono. Você está comigo? Agora, a próxima repetição é importante. Abra comigo em Mateus capítulo 6. E eu acredito, de fato, que vamos terminar todos os erros de oração hoje, neste momento. Espero que o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, seja o nosso guia. O que é? Número 7, eu acredito, número 9. O primeiro e o sexto erro mais importante e significativo é não agradecer a Deus, nosso Criador e Pai Celestial. Amém. Não agradecer a Deus, não ser grato. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Gana, você sabe, porque a nossa cultura, sabe, temos muitas coisas realmente boas na nossa cultura e também algumas coisas que não são tão boas, mas temos muitas coisas verdadeiramente boas. E uma das coisas mais importantes e boas sobre a nossa cultura é, sabe, a polidez, a cortesia. Você sabe, quando você encontra um ganês, geralmente é uma pessoa muito educada e sempre gentil. Os ganeses geralmente não são rudes nem muito agressivos.
Então você ouve isso no rádio, na televisão, quando as pessoas ligam. Então, meu nome é Joan, quero agradecer muito pelo seu programa. Veja, a primeira coisa é sempre agradecer. Eles sempre agradecem muito pelo programa e pelo excelente trabalho que você está fazendo, mesmo que não tenham muito tempo disponível para falar. Meu nome é Matthew e estou ligando de Danuma, aqui na região. Quero agradecer muito a você e ao seu apresentador. De fato, vocês estão fazendo um ótimo trabalho aí. Minha pergunta é, antes de fazerem a pergunta, eles agradecem. Não é assim mesmo? Então, não acho que tenhamos muito problema com esse erro, porque geralmente somos assim, até mesmo ao conversar com as pessoas. Mas Deus, você, em sua palavra, quando Jesus estava nos ensinando exatamente como orar, ele disse: depois deste modo, ou este é o estilo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É como se você dissesse algo bom sobre Deus primeiro. Amém. Então isso mostra que você está vindo com a atitude certa. Portanto, não venha com a atitude errada. Agora, pense sobre isso com bastante atenção. Se alguém vem te ver e essa pessoa, em sua própria mente, acha que você é uma pessoa realmente má, ou talvez muito difícil de lidar, você acha que essa pessoa vai querer conversar abertamente? Bem, a resposta é não, definitivamente não. Então precisamos aprender a dizer: Pai, eu te agradeço. Mesmo nas piores e mais desafiadoras situações, você deve sempre agradecer por tudo. Porque mesmo na hora mais escura, na pior situação, Deus está agindo. Porque a mão dele está acima de todas as coisas e sua mão governa os assuntos dos homens. E você pode nunca saber o que Deus está fazendo por você ou o que Deus planejou de grandioso para você e para a sua vida. Então, não fique com raiva de Deus. Vá até Deus com uma atitude aberta. Como alguém pode ficar com raiva de Deus? Eu já conheci muitas pessoas que estão com raiva de Deus. Deus não, quero dizer, não fez isso por elas. Deus não fez o quê? Uma senhora, o pastor dela a chamou para jejuar e orar, sabe? E ela disse: eu não vou. E ele perguntou-lhe: por quê? Ela disse: porque Deus me decepcionou. Eu perguntei: como Deus te decepcionou? Ela disse: ano passado eu jejuei e orei e disse: Senhor, este ano eu preciso me casar. E eu não me casei. Deus me decepcionou. Então eu não vou. Eu não vou, pastor. Então, muitos de nós, veja bem, talvez você não diga isso de forma aberta e explícita, mas no fundo do seu coração, você não está verdadeiramente feliz com Deus. É como se Deus não parasse de tentar, não é mesmo? Ele não cessa de forçar as situações, sabe? E as pessoas, infelizmente, usaram esse profundo ressentimento e essa insatisfação para se afastar cada vez mais da presença de Deus. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Eu disse: Senhor, quero dizer por quê. Eu me lembro quando sofri um acidente indo para Tamarlé. Estávamos quase chegando, faltando uns 20, 30 minutos, quando o nosso carro sofreu um acidente terrível e capotamos. Sabe, havia uma bicicleta bem na minha frente e eu era quem estava realmente dirigindo o veículo. E para salvar o motorista da bicicleta, eu, ajustei rapidamente o volante e antes que eu percebesse, meu carro estava de frente para Accra, eu estava indo para Tamale e de frente para Accra. E então começamos a dar cambalhotas violentamente e agredimos alguém daqui até aqui, deste púlpito até o meio do estacionamento ali, de forma bastante impactante. Sim, estávamos tão longe da estrada que os carros que passavam não nos viam. Eles simplesmente passaram. Eles nem sequer perceberam que estávamos lá fora, completamente capotados. Havia um total de 5 pastores no carro, incluindo o estimado profeta Cacra e alguns outros pastores presentes. Então, o que eu estava me perguntando era: Senhor, sou eu que estou indo para Tamale. Muitos pastores não iriam para esses lugares e eu estou indo para Tamale. E além disso, você está tentando me matar. Você entende o que estou dizendo? Porque Deus está no controle. Por que você quer me matar quando estou indo pregar? Então, quando eu voltei, percebi depois de um certo tempo, o tempo realmente passa. E graças a Deus fomos finalmente libertos, tudo isso. Percebi que lá no fundo, no mais profundo do meu coração, eu sentia que Deus nem sequer tentou, que Ele não...
Quero dizer, forçar para me salvar. Quero dizer, ele poderia ter feito muito melhor do que fez. Então, há muitas pessoas, você sabe que tem, e eu quero que você examine o seu coração. Caso contrário, você não pode, você comete esse erro. Você chega e diz: "Ah, Deus, você tem sorte que não existe outro Deus. Caso contrário, teríamos ido para outro Deus." Você tem sorte que não existe outro Deus. Você teria escolhido ele. Talvez o seu casamento não tenha dado certo do jeito que você realmente queria. Você disse: "Senhor, eu me casei com este cara. Não é como eu pensei que ele seria. Eu não estou animado, não estou feliz. Senhor, eu pensei que me casaria com uma mulher muito legal. Eu me casei com uma, mas ela não é legal. Por favor, você me decepcionou. Foi por sua causa que eu me casei com ela. Havia uma incrédula com quem eu ia me casar, mas por causa de Cristo eu vou me casar com esta aqui. Agora veja no que eu me tornei. Por causa de Cristo eu estou sofrendo." Então, ao se aproximar de Deus, lá no fundo do seu coração você entende. De qualquer forma, você guarda uma espécie de mágoa. Então não faça isso. Verifique o coração do seu vizinho, coloque a mão no coração dele, está guardando mágoa contra Deus. Número 7. O próximo erro de oração está em Mateus, capítulo 6, versículo 10. O erro de não orar pelo reino de Deus ou pela obra de Deus. O próximo. Veja, Jesus disse: "Depois disso eu oro primeiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Então, a segunda coisa, que é a mais importante, é orar: "Venha o teu reino." Você está comigo? Então, quando você se aproxima verdadeiramente de Deus, deve orar profundamente a respeito da obra divina de Deus. A sua própria vida pessoal não é assim tão importante, de fato. Você entende? E também, quando você vai falar com uma pessoa importante, deve encontrar uma maneira de falar sobre o que interessa a essa pessoa. Entendeu? E Deus se interessa por uma coisa. Ele enviou seu Filho a este mundo para salvar o mundo. Depois que esta era terminar, eu não sei o que virá a seguir. Mas um novo mundo virá. Novos céus, nova terra. E nós vamos reinar com o Pai. Deus tem um plano mestre. O diabo sempre achou que estava sempre realmente fazendo alguma coisa. Mas Deus já sabia o movimento do diabo antes mesmo dele agir. Então Deus tem um plano mestre e nós apenas nos encaixamos nele, sabe? E mesmo como seres humanos, sabe? Obviamente não somos a primeira criação de Deus. Porque em Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos ensina que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, o que significa que a terra estava completamente cheia de confusão e desordem. Então, entre Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, algo realmente terrível deve ter acontecido. Porque nós sabemos que Deus não é o autor de qualquer confusão. Ele não é o criador da confusão. Então, quando você olha até mesmo para a criação, parece mais uma reorganização de uma criação já existente do que uma criação propriamente dita, uma criação do nada. Porque veja, ele separou as águas de cima das águas de baixo, as águas sobre a terra das águas. O quê? Que ele estava agora criando água ou estava agora criando terra? Ele estava separando as coisas, reorganizando e criando. E a Bíblia diz muito claramente em Isaías que os filhos de Deus gritaram com grande alegria quando Deus criou a terra. Sim. Então, os anjos, que também são chamados de filhos de Deus, você sabe, gritaram na criação do vasto universo. Em Isaías, a Bíblia diz que nós não fomos os primeiros seres.
E algumas pessoas acreditam que quando estávamos sendo criados ou quando fomos criados e inseridos no sistema, Lúcifer não ficou nada feliz. Você sabe bem como é. Às vezes você tem algumas pessoas e então ali uma pessoa nova é trazida. Quando chega uma pessoa nova, as pessoas antigas que já estão lá, quem é esse cara? Ele simplesmente chega e se sente bem. Você está me acompanhando? Ou se há uma esposa e então aparece outra mulher, vira outra situação. Você está entendendo do que estou falando? Ou você está em um local de trabalho e chega uma pessoa nova, parece que a pessoa está se tornando importante. Muita gente não gosta disso. Então é bem provável que a nossa chegada na cena tenha enfurecido o diabo. Estou dizendo tudo isso para mostrar que, olha, você não é tão importante assim. Essas coisinhas que você está planejando não são grande coisa. E por quanto tempo você vai viver? Por quanto tempo você vai viver? Sabe, toda vez que alguém morre, você tem que pensar consigo mesmo que você também é apenas mais um. Foram 40 anos você foi trazido para estar aqui. Porque todos nós não sabemos por quanto tempo deveríamos viver, ou quando você morrer, era só para você ficar aqui 38 anos. Então chegou a sua hora. Poderíamos ter te dito no começo que você estaria aqui por 38 anos. Ou você está aqui até os 25 anos. Organize as coisas. Todo mundo deveria receber conselho. Diga que são apenas 40 ou o seu tem 40. E assim. Então, quando você tem isso, ontem realmente me mostraram a fotografia de uma jovem mulher que eu mesma levei a Cristo pessoalmente. Ela morreu no domingo. Ela morreu no domingo. Eles me mostraram, disseram que isso manteve meu primeiro amor, filhos. Eles me mostraram. Você vê essa garota dizendo, sim. Quem é ela? Morreu no domingo. Eu disse, por quê? Ela disse que você a levou a Cristo. Então, eles me mostraram a foto de um dos meus carnavais de divulgação. Eu fiz. Poucas pessoas entregaram suas vidas a Cristo, mas ela foi uma delas. Me mostraram fazendo-a chorar. Eu estava apontando para ela e os conduzindo a Cristo. Uau! Quantos anos ela tinha? 20. Uau! Você não sabe quantos anos ela tinha? Sim. Então, você sabe, quando você chega e tudo é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, por favor. Meu nome é Jimmy e eu estou aqui para ajudar. Deus não está tão impressionado com você. Você está me ouvindo? Sim. E você não vai até uma pessoa importante. Eu quero isso. Eu quero. Aprenda a orar pela obra de Deus. Ore pelos pastores. Ei, nós precisamos de orações. Então, os pastores são as pessoas mais importantes em Gana. Sim. Ore por nós. Não critique nenhum pastor, mesmo que você não entenda o idioma dele, ou o que ele está fazendo, ou a maneira como ele faz. Estou te dizendo, olha, um pastor é uma grande pessoa porque um pastor está tentando. Só de ele ter tentado já é algo. Ele está tentando fazer isso. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Ore pelos pastores. Ore pelos pastores. Ore pela igreja. Ore pelo crescimento. Ore para que almas sejam ganhas. Ore para que o reino de Deus cresça. É um erro começar dizendo, Senhor, estou aqui por causa do meu trabalho. Sim, em Jesus. O ano passado estava aqui, este ano também vim. Ó Deus. Veja, eu pensei que inicialmente com o meu diploma as coisas iriam funcionar, mas as coisas não estão funcionando. Ó Senhor, abre a porta para PitchMake International. Abre a porta para a contabilidade TED. Senhor, estou pedindo em nome de Jesus. Estou orando contra o meu chefe, aquele homem mau que está sempre pensando algo ruim, em nome de Jesus. Olha, você cometeu um erro verdadeiramente significativo. Comece orando sinceramente e com dedicação pelo trabalho de Deus e pelo reino de Deus. É um erro grave e profundamente lamentável não orar sobre isso. Amém. Número 8. Ore pela vontade de Deus. Amém. Esta é uma das minhas orações favoritas. Mateus capítulo 8, versículo 10. É um erro não orar pela vontade de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em toda a sua plenitude. Na terra significa que seja feita a tua vontade na sua vida. Agora, há algumas pessoas que dizem que quando você ora, sua vontade será feita. Isso significa que você não tem fé.
Você sabe, se você ora, seja feita a tua vontade. Você não tem fé quando ora para que seja feita a vontade de Deus. Na verdade, isso significa que você tem mais fé. Porque se você vem até mim e me pede algo e no final diz, de qualquer forma, que seja feita a tua vontade, deixe que a tua vontade seja feita. Isso significa que você acredita muito em mim. Você entende? Você acredita muito em mim. Por isso é que você diz que seja feita a tua vontade. Como se você chegasse e dissesse, Senhor, eu vi o irmão Mateus, por favor, toque profundamente o coração dele para que ele realmente me ame de verdade. Eu preciso de um marido. Em nome de Jesus, eu rejeito todo e qualquer pensamento bilateral de Mateus, todo pensamento negativo e mal que está vindo, eu cancelo agora e faço com que a mente dele se concentre somente em mim. Em nome de Jesus, amém. Ao invés de simplesmente orar, seja feita a tua vontade. Você sabe como é se casar com Mateus? Você faz alguma ideia de como será se casar com Mateus? Olha, Macbeth disse que não existe arte para descobrir o que se passa na mente apenas olhando o rosto. Nós somos pastores. Essas coisas que vemos, ouvimos e sabemos, você nem consegue imaginar. Você não faz ideia de como é ser casado com algumas das pessoas de boa aparência que temos aqui. Olhe para a pessoa de boa aparência mais próxima de você. E eu te digo, você não tem ideia de quem é esse cara. Eu te digo, ele. Você não pode saber, você nunca saberá. Uma pessoa limitada parece legal, organizada e distante. Mas você ficará verdadeiramente surpreso com a incrível sensação. Então você sabe, confiar plenamente em Deus é algo realmente muito poderoso. E Deus fica tão profundamente impressionado quando você gosta e deseja ardentemente a vontade dele. Sim, é isso mesmo. E quando? Então você deve aprender a orar. Seja feita a tua vontade. Você sabe, essa é a parte da oração que é a mais longa. Pode ser a parte mais longa da sua vida de oração. Quando você chega a essa parte, essa é a parte longa. Seja feita a tua vontade a respeito disso. Qualquer coisa que você pedir, você pode simplesmente transformar em seja feita a tua vontade. Depois de pedir o que você quer, seja feita a tua vontade. E foi exatamente isso que Jesus fez quando, em um momento de profunda angústia e súplica, disse: Ó Senhor, se for possível, por favor, afasta de mim este amargo cálice de sofrimento. Então veja, quando você ora, seja feita a tua vontade. Primeiro você pede o que deseja, mas então você encerra. É um erro. Você entende? É um erro muito grande confiar em si mesmo. Eu gostaria que meus filhos fossem ministros do Evangelho, mas como posso saber? Eu gostaria que meus filhos se casassem com certas pessoas, mas como posso saber? Um pastor, sabe, ele estava jantando e contando a história. Ele disse, com uma expressão pensativa no rosto: Olha, eu tenho 2 filhas. Uma delas, a minha querida filha, foi se casar com um rapaz de algum lugar distante, um lugar que eu não conheço muito bem. Ele disse. Quando ela apareceu com o rapaz, nós dissemos: de jeito nenhum. Esse rapaz, nós não o conhecemos de lugar nenhum. Não conhecemos a família dele. Ele não tem nada a ver conosco, quero dizer, com Deus e a igreja. Então, fora. Depois ele disse, então ele como bispo, ele é um grande bispo, sabe? Você o vê, não é de Gana, ele não é ganês. Você o vê em, quero dizer, outros lugares. Em outros lugares. Ele disse que tinha um amigo, outro pastor, um grande homem de Deus que tinha um filho. E esse filho estava muito interessado na sua segunda filha. Então ele disse, sabe, quando o segundo filho, esse outro filho desse outro pastor, realmente apareceu, ele disse, sim, é exatamente esse o tipo disso. É isso mesmo, de fato. É exatamente isso que eu realmente quero. Então ele ficou muito, muito feliz com o nascimento da sua segunda filha. Assim, a primeira filha, apesar de ele ser contra, foi em frente e se casou.
A segunda filha também foi em frente e se casou, o que o deixou muito feliz. E ele estava jantando na Europa e conversando com alguns pastores e estava dizendo que, enquanto falo agora mesmo, minha segunda filha, que se casou com o pastor, está de volta comigo em casa neste exato momento. Sim, porque ela disse que aquele rapaz, mesmo sendo filho de pastor, não parecia conhecer o Senhor de verdade. Descobrimos isso um pouco mais tarde, mas ele era, na verdade, o filho do pastor, desse mesmo pastor. Então eles se divorciaram e ela voltou para casa, de volta para morar comigo, aquela pessoa que eu realmente não gostava. O casamento deles está indo muito bem. Eles estão seguindo como cristãos, está tudo bem. Então ele disse: você pode nunca saber, é limitado. Por isso alguém criou uma empresa. Sabe, existe uma empresa chamada Você Nunca Sabe Limitada. Você sabia que um gerente de banco uma vez me disse que uma empresa foi pedir um empréstimo e o nome da empresa era Você Nunca Sabe Limitada? Então, quando você vê uma empresa dessas pedindo um empréstimo, você diz: ei, eu nunca saberei liteda. Que empresa é essa? É uma empresa muito interessante. Então, veja, é realmente um erro não voltar sempre, de novo, sabe, para a vontade divina de Deus. Senhor, eu oro por este contrato. Jesus, 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 mas você pode, infelizmente, morrer de forma trágica e inesperada no longo e perigoso caminho para conseguir este importante e valioso contrato. Sim. Senhor, eu oro pelas Nações Unidas. Este trabalho nas Nações Unidas está chegando. Shab. O nome completo do homem é o Senhor Os, concedendo Wu e Ou. Eu compro todos os casos e os libero agora, contra todas as mentes e os pensamentos malignos deste homem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque estamos aprisionando demônios. Os demônios também estão respondendo, mas a vontade de Deus ainda não se cumpriu. Então você conseguiu um emprego na ONU. Um irmão me contou, sabe, ele disse: eu fui ao aeroporto deixar um certo homem, ele trabalhava para a ONU e eu o deixei lá. Ele pegou um voo da Kenya Airways, ele estava indo ou para o Quênia ou para algum outro lugar, foi o que ele disse. Então eles foram para Abidjan e decolaram de Abidjan. Você sabe, Abidjan, quando você decola, a pista termina, depois tem uma estradinha assim e logo em seguida é o mar. Então eles decolaram direto para dentro da água. Direto. Então ele morreu nisso, se você se lembra bem, em 2000, o voo da Kenya Airways, em Abidjan. Eles caíram direto, mais de 1 quilômetro. Aqueles que sabiam nadar, nadaram de volta para a superfície. Aqueles que saíram do avião, sim, a primeira pessoa a voltar à loja foi um francês. E é por isso que você deve aprender a nadar ou garantir que seus filhos saibam nadar. E o segundo era nigeriano. E muitas pessoas que sabiam nadar vieram. Se você não sabe nadar agora, o que vai fazer? Mas esse cara depois, quando finalmente encontraram o corpo dele, disseram que quando enviaram os mergulhadores, ele estava completamente preso ao assento dentro do avião. Sim, inclusive. Então, há certos cargos que você pode até conseguir tudo certo, mas é o certificado para o fim da sua vida. É por isso que isso é um erro. Quando eu digo erro, é como se fosse um erro muito grande não desejar que a vontade de Deus aconteça. Como se você não confiasse verdadeiramente em si mesmo. Olha, a Bíblia diz: confie totalmente no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em tudo no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o seu entendimento não é muito bem desenvolvido. Pense nas provas que você fez. Quanto você tirou na prova? Alguns de vocês tiraram 42% em certas provas, o que mostra que o seu entendimento é limitado em 58%. Não está funcionando. Mesmo nas provas que você diz que passou e foi bem, você tirou 50%. 55% significa que você não. Você não entendeu 45% das questões. Na faculdade de medicina temos o -1 a não mentir. Quando você mente, o que não sabe, deixe para lá. Mas quando você mente, fica pior.
Então eles sempre fazem mais um menos um. Eles nos disseram isso para nos ensinar, como médicos, a não mentir. Então temos o menos um. Quando você não sabe a resposta B, deixe em branco. Você errar e estiver errado, menos. Então poderíamos fazer um exame e as pessoas receberiam menos 20%. Sim. Então, o que quero dizer, meu amigo, é que seu entendimento não é muito bom. Olha, pense nisso. Então, alguns de vocês físicos não conseguiam entender nada. A matemática que a calculadora é 25 menos 8. Você estará lá 25, 25. Você não pode fazer isso. D e a fórmula X. Química, você não sabe fazer química. Literatura, você realmente não entende as palavras que foram ditas. Quero dizer que você não consegue compreender coisas que não consegue memorizar. Quando eles dizem camas de um Flather, você diz camas de um da mesma pena, o que é um erro. E isso é um problema significativo. Em vez de dizer o que você deveria dizer, você sabe o que deveria dizer. Em vez de dizer o que é certo, disse o melhor. Um cara estava dando aula e disse best of after than the whole. A turma toda repetiu head fly together. Não é fly, é flock together. Você realmente entende tantas coisas assim? Você não consegue compreender plenamente porque sua compreensão vai apenas até um certo e determinado ponto. Estou te dizendo, Provérbios 3, 5 e 6 diz, confie no Senhor. É por isso que é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. É uma oração importante e é um erro não dedicar tempo a ela. Então, enquanto oramos nesta época, eu procuro orar pela vontade. Veja, muitas coisas que achamos que vão nos fazer felizes vão nos deixar tristes. E muitas coisas que achamos que vão nos deixar tristes vão te fazer feliz. Então confie no Senhor, confie em Deus. Deus é maior, mais sábio, melhor do que você em todo o seu pensamento. Sim. Então que a vontade de Deus seja feita. A vontade, Senhor, eu quero. Eu quero este homem muito alto. Veja, o homem baixo pode estar longe. Você vê o cabelo e pode dizer muita coisa. Eu casar homem baixo, mas eu achava que era um homem alto. Sim, quero dizer, o Bispo Sai e eu estamos aqui há 25 longos anos na mesma e querida igreja e já vimos muitas e diversas pessoas. Alguém vai se casar com a casa dessa pessoa? É muito, muito baixo porque ele tem uma marca tribal. Eu não. Não tem marca tribal. Ah, ele é daqui. Ah, o telefone dele é assim. Nós já vimos com o tempo eles aparecem com todo tipo de coisa engraçada. Especialmente quando as meninas são jovens e muito bonitas e charmosas. Você as vê um dia e depois elas desaparecem. Eu não sei se tenho tempo. O irmão dela estava pedindo a irmã em casamento e ela sempre ria agora. Às vezes, quando escrevem uma carta para ela, eu adoro que ela venha com uma carta rindo. Veja o que alguém escreveu. Todas as pessoas que a pediram em casamento na escola terminaram. Sim. Veja bem, ao comprar gasolina e viajar para Cumas, compre em um ponto, caso contrário não encontrará posto no caminho. Então ela ficou tirando sarro o tempo todo até que todas as outras pessoas terminassem. Então, à medida que ela foi crescendo e amadurecendo, percebeu que ninguém mais estava vindo. Então ela decidiu tomar uma atitude importante. E ela viu uma igreja onde havia um pastor, e o pastor não era casado. Então ela foi e entrou para a igreja. Isso era o que chamamos de faça você mesmo. Faça você mesmo. Você vai passar do tempo se continuar falando. Quando ela entrou para a igreja, disse, deixa eu sentar perto da frente. Depois de sentar perto da frente, Joe, o pastor não consegue vê-la de jeito nenhum. Então ela percebeu que teria que agir. Então ela decidiu entrar para o grupo de louvor e adoração. Assim, durante o momento de louvor e adoração, ela poderia ir para a frente para dançar. Ó solteira, solteira, louvai ao Senhor. Todas as solteiras louvem. Então, durante o louvor e adoração, você havia, ó solteira, solteira, cante.
Depois de várias semanas de ó, solteira, solteira, o pastor não conseguia vê-la. Então ela disse não. Está realmente ficando desesperador. Então ela decidiu finalmente agora ir e se declarar diretamente. E disse, olha, case comigo, eu te amo muito, muito mesmo. O pastor disse, eu também não te amo. Eu também não te amo. Então veja, em vez de rir das pessoas, rir de alguém dizendo que a pessoa é assim. A pessoa é assim. Ele colocou o dedo nos próprios pés. Ore, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se este homem com o dedo no nariz, seja a vontade. Senhor, eu recebo a tua vontade. F. Okay, I completely understand what you're saying now. That makes perfect sense to me. And I truly appreciate you taking the time to explain everything so clearly. I'm fully on board with this. Nosso tempo, infelizmente, está realmente acabando. Quantos erros você cometeu? 8. Tudo bem. Número 9. Uau. Não estou apenas pedindo sua provisão diária, a que é necessária para o dia. Não pedir a Deus para ajudá-lo financeiramente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, você tem que orar sobre isso, orar sobre finanças. Ore para que Deus o ajude. Não tome isso como garantido. Ah, isso virá. Se tiver que vir, virá. Ouça, né? A Bíblia diz, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz tristeza. Então isso significa que existem as chamadas bênçãos do diabo. De onde você acha que todas essas estrelas de cinema e às vezes até mesmo políticos e algumas dessas pessoas tiram sua riqueza? Da maldade e do próprio diabo. Sim, e vem com muitas maldições e aflições, trazendo consigo grandes problemas. Estou lhe dizendo isso porque você pergunta, como o diabo pode dar dinheiro às pessoas? O diabo dá sim. Quando Jesus foi tentado, isso era verdade. Se não fosse verdade, não teria sido uma tentação para Jesus. Tentação significa testar você. Ele foi realmente tentado. Jesus realmente estava sendo tentado na vida. Ele considerou isso por um momento. Ei, essa seria uma maneira rápida. O diabo lhe mostrou todas as nações deste mundo. Eles disseram, tudo isso está em mim. Eu posso te dar isso. Você consegue imaginar? Alguém lhe dá a cidade da cidade de... Qual cidade? A cidade de onde? Paris. A cidade inteira disse que tudo é para você. Os edifícios, o dinheiro, os bancos, tudo. E Satanás mostrou a ele, disse que era meu, eu dou para quem eu quiser. É por isso que o diabo deu dinheiro às pessoas. Para bloquear o dinheiro, para bloqueá-lo no sistema. É por isso que os ricos têm cada vez mais e nunca liberam o dinheiro. Ficou em pé. Sim, está sendo controlado por demônios e espíritos malignos. É por isso que você deve... É um erro, veja bem. Você pensaria que se isso acontecer, acontecerá pelo meu trabalho, por isso, por isso. Mas ore sobre isso. Deus enviará anjos para te ajudar. Anjos te enviar dinheiro. Anjos te dar coisas. Deus vai direcionar coisas para você. Jesus nos disse para orarmos pelo nosso pão de cada dia. Então, já que trabalho, não preciso orar pelo pão diário porque trabalho. Sou trabalhador. Por que deveria orar pelo pão de cada dia? Vou conseguir meu pão de qualquer jeito. Obama é pegar o pão. Eu trabalho no banco, eu trabalho aqui. Então vou conseguir comida para comer. É um erro não se preparar porque você não sabe o que Deus quer fazer por você. Similar. Então reze por isso. Não pense, eu sou ganancioso, estou rezando por dinheiro. Não há pão de cada dia. Como você ganha o pão? É o pão. Dinheiro diário? Dinheiro diário é usado para comprar pão dia. O carro é usado para ir à padaria para comprar. Você tem dinheiro para comprar gasolina, ir de carro, pegar um ônibus ou usá-lo para comprar o pão. Você precisa de um emprego para comprar seu pão. E você precisa de peixe para comer com o pão. Então você também precisa comprar isso. Não tome isso como automático. Então eu tenho um bom emprego. Eu sou do tipo que trabalha muito duro. Ok. Então deixo vocês agora com suas próprias forças aqui. Mas meu Jesus me disse para orar por isso e estou orando por isso agora. No começo eu pensava que se você é abençoado, você é abençoado. Se você é abençoado, você é abençoado. Não é verdade. O dinheiro está bloqueado. Dizem que demônios. Olhe para o dinheiro de Gana, o dinheiro que está no Canadá, que eles estão gastando e usando. Quando eles até mencionam os valores, você nem consegue acreditar.
Algumas dessas viagens do governo e coisas que eles estão fazendo, você os vê desperdiçando dinheiro e torrando dinheiro, você nem consegue acreditar nisso. E você vê que, em vez de ser usado para ajudar a nação, ele é usado de todas as maneiras. E é por isso que Gana é como um país que sofre de diabetes econômica. Diabetes, veja, quando você tem diabetes, há muito sangue no seu açúcar, no seu sangue. Então, quando você fizer xixi, as formigas até virão beber seu xixi. É assim que você pode saber que tem diabetes. Mas o sangue não entra realmente na carne, nas células do corpo, ele não chega lá dentro. Então você morreria por falta de glicose. Quando você tem diabetes, você morre por falta de glicose. Mas há muita e muita glicose dentro do seu sangue. Mas veja, do sangue ela precisa ir para a carne. Ao cortar a carne, você a vê. A glicose precisa entrar para dar energia e permitir que ela se mova, mas não entra. Então, quando morre de diabetes, você morre porque o açúcar não consegue entrar na carne. Mas ele está no seu sangue, que mesmo quando você faz xixi, as formigas vêm comer seu xixi ou vão até sua roupa porque tem açúcar por toda parte. Mas a carne de verdade está passando fome. Então, o diabetes é chamado de fome em meio à fartura. É como se você morresse daquilo que se tem. Então, Gana é assim, é como aquilo que temos. Temos dinheiro, temos petróleo, temos de tudo, mas é como se o país estivesse morrendo por falta justamente daquilo que temos em abundância. Que Deus te dê a graça de orar o que você precisa orar. Porque Deus quer desviar algumas dessas coisas para você, e eu vejo um desvio, um grande desvio acontecendo este ano para as suas mãos. E quando Deus te abençoar, lembre-se de Deus, lembre-se da igreja, lembre-se da obra de Deus, pois é por isso que Deus está te abençoando, para que você ajude a obra de Deus no seu tempo e nos seus dias. Fiquem todos de pé, por favor, que toda a cabeça se curve, todo o olho se feche. Se você quer entregar sua vida a Jesus nesta manhã, pastor, ore comigo. Se você está aqui hoje e quer dizer, pastor, me ajude a conhecer Jesus, eu quero entregar minha vida a Deus hoje. Se você está aqui assim, levante sua mão direita e eu vou orar por você. Deus te abençoe. Muito bem, vamos orar. Se você levantou a mão, venha até aqui na frente. Venha, apenas caminhe de onde você está. Se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, venha. Se você está aqui e quer nascer de novo, venha. Eu vou orar com você. Veja, se você quer entregar sua vida a Deus a partir de hoje, venha, eu vou orar com você. Deus te abençoe. Eu entrego totalmente tudo a Jesus, meu Deus, e confio. Tudo, absolutamente tudo, para ser meu, para pertencer a mim. Bendito Salvador, meu amado e glorioso Redentor. Eu me rendo completamente a Ti com todo o meu ser. Tudo. Levante sua mão e faça esta oração. Diga, Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. A partir de hoje, eu entrego minha vida a Deus. Eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Por favor, lave os meus pecados. Por favor, lave os meus pecados. A partir de hoje, obrigado, Senhor. A partir de hoje, por me salvar. Entre no meu coração e faça de mim um novo ser. Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Por morrer na cruz por mim. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, Deus te abençoe. Vá com o nosso pastor por este caminho, ele vai orar com você e volta a juntar a nós. Dê ao Senhor uma forte salva de palmas. Sentem, separem sua oferta, quero orar pela sua provisão. Enquanto recolhemos esta oferta, amém. Se você tem seus dízimos, traga-os aqui à frente. Vou orar nesta oferta. Faça uma oferta especial. Quero que você dê generosamente ao Senhor, porque a última coisa de que eu estava falando era: dá-me hoje o meu pão de cada dia. Isso também vem de Deus. Você pode pensar que vem do seu trabalho ou de outro lugar, mas se Deus tirar sua força, você não irá trabalhar amanhã. Se Deus tirar sua vida, você não estará lá para o trabalho pelo qual está se vangloriando. Você não estará lá. A Bíblia diz, o que é que você tem que não tenha recebido? Apenas coloque. Pai, obrigado enquanto apresentamos nossos dízimos hoje de uma forma especial, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apenas apresente seus dízimos e que o Senhor te abençoe. Pai, eu oro, dá-nos o nosso pão de cada dia em Gana. Nós sugamos uma pequena parte do dinheiro do sistema e dos grandes rios de dinheiro que estão fluindo em Gana. E nós as recebemos, Senhor, desvios da Tua justa riqueza para as nossas mãos. A partir de hoje, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos peguem uma oferta especial hoje. Esta é uma oferta em comum. Levante-a com a sua mão direita. Eu vou orar com você.
Pai, obrigado enquanto damos esta oferta em comum hoje, em nome de Jesus. Separe reforços, moedas para ajudar. Bispo Saqui, quero que você faça uma oferta especial para ajudar a terminar o seminário bíblico que estamos construindo. Precisamos de dinheiro extra. Estamos devendo mais de 2 milhões de cedis. Precisamos ajuda para pagar. Levante-a. Pai, obrigado por abençoar todos que estão apoiando esta grande obra. Em nome de Jesus. Amém. Obreiros, recebam a oferta enquanto damos as boas-vindas ao Bispo Emanuel.